Olá, estudantes e artistas! Num país de dimensões continentais que cresceu com a contribuição de vários povos, fica difícil pensar numa cultura única, não é mesmo? Neste primeiro ano do ensino médio, você vai viajar pela diversidade cultural brasileira. De norte a sul, de leste a oeste, há uma infinidade de sotaques, de molejos, de sons e de cores. Tudo isso enriquece a nossa formação cultural. Nesta viagem pela cultura, você vai voltar ao tempo das cavernas, vai passar pelos vários movimentos artísticos que surgiram a partir das mudanças de pensamento das sociedades, como o iluminismo, o impressionismo e, no Brasil, manifestações como a Tropicália. Você vai se impressionar com a música clássica, vai conhecer músicos que fizeram história como Bach, Beethoven e Mozart, e grandes valores locais como Villa-Lobos e Arthur Moreira Lima. Do teatro às artes plásticas, da fotografia ao cinema, manifestações artísticas de séculos ou de décadas atrás. Ufa, é tanto assunto que não dá para perder tempo. Então, vamos começar? Não esqueça, você tem a liberdade de ver e rever os conteúdos a hora que quiser. Bom estudo! Olá, pessoal! A música foi um instrumento importante para aplacar a dor de um período difícil para a democracia brasileira, um momento de muita consciência política e espírito cidadão. Os acontecimentos culturais da década de 60 marcaram uma geração e entraram para a história. Caetano e Gil foram exilados em Londres. Chico Buarque foi convidado a se retirar para a Itália. Pela música, muitos compositores fizeram barulho e provocaram a ira da censura e do poder militar. Mas os músicos brasileiros encontraram brechas para usar a arte em favor da liberdade. Criaram letras e músicas aparentemente ingênuas, mas cheias de mensagens de duplo sentido. Sabe aquela marchinha feita por Chico Buarque, apesar de você? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Ela foi feita para o governo Médici. Chico deu o recado como se fizesse uma canção para a mulher amada. Só que, na verdade, ele denunciava a falta de liberdade política e criativa. Os movimentos sociais tiveram na arte um instrumento de luta política. A viagem pelo mundo da música faz pensar sobre a arte como forma de expressão em momentos de crise. Imagine juntar Gil, Gal, Bethânia e Caetano num mesmo palco, num mesmo movimento e num mesmo disco. Sim, isso foi possível. No auge da efervescência política e cultural, esses artistas criaram os Doces Bárbaros, dentro do movimento tropicalista. Lá estavam também os Mutantes e Tom Zé, artistas de qualidade. A Tropicália foi um movimento revolucionário nas artes, a partir de uma nova estética, de um novo modo de cantar e se apresentar. Influenciados por movimentos europeus e pela chamada contracultura, os músicos brasileiros marcaram aquela época na memória e na vida de milhares de jovens que iam aos teatros e festivais em busca de respostas para tanta repressão. A ideia era despertar a conscientização de forma pacífica através de uma arte paz e amor, engajada, cheia de força e beleza estética. A música tema do movimento Tropicália virou um hino. Cada verso foi pensado para criar, motivar um sentido coletivo. Mesmo sem a internet, esses artistas se fizeram ouvir em todo o Brasil. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá.
Graças à tecnologia, eu posso ouvir aqui com vocês um pedacinho desse hino do tropicalismo, a música Tropicália. O ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, disse que a internet é um veículo que possibilita reviver a liberdade da Tropicália. A tecnologia trouxe eficiência para a produção musical. Hoje há várias formas de melhorar a qualidade sonora de uma música. Com a democratização nas tecnologias de gravação e reprodução, podemos curtir as mais variadas formas de expressão musical que as pessoas estão produzindo no mundo hoje. Também podemos ouvir a música feita em outras décadas, outros séculos. A música faz sentido no contexto social em que está inserida. Quando ouvimos uma canção, estamos tomando contato com uma época, uma geração, uma maneira de pensar. Agora, pare. Desfrute a sua música preferida e depois continue os estudos. Tchau! Olá, estudante de artes! Ao longo dos tempos, a humanidade sempre encontrou uma forma para registrar a produção artística de um determinado período. Tudo isso para que as futuras gerações pudessem ter acesso a esta produção. Até hoje, nós estudamos a arte da pré-história, a arquitetura egípcia e os vitrais da Idade Média. A arte tem uma linguagem universal que supera fronteiras, idiomas, religiões e etnias. O teatro está presente em todas as sociedades e, como toda forma expressiva de arte, utiliza elementos plásticos, musicais, corporais, cenográficos e históricos. A linguagem teatral e a arte de representar são utilizadas como base de criação para muitas atividades, como o videoclipe e as esquetes. O teatro é uma arte que integra e mobiliza as pessoas. O teatro é uma manifestação artística que expressa os sentimentos, os desejos e o jeito de falar, andar e dançar de um povo. No teatro, a gente pode ver e ouvir como realmente somos. Ele funciona como um espelho da sociedade. Cada texto de uma peça de teatro aborda temas da vida real com muita fantasia, cor e expressão corporal. O teatro aproveita os dramas, as comédias e as tragédias que fazem parte das nossas vidas. O ator tem o dom de representar como se fosse verdade algo que tem caráter ficcional. O teatro é como se fosse uma mágica. Ele transforma ficção em realidade e realidade em ficção. Você já assistiu a uma peça de teatro? Escolha uma peça com um tema que você goste e vá ao teatro. Eu tenho certeza que você vai gostar da experiência. No Brasil, o teatro foi implantado pelos jesuítas por volta do século XVI com o objetivo de catequizar os índios. Com o passar do tempo, o teatro continuou sendo produzido no nosso país. O teatro tem o poder de fazer as pessoas refletirem sobre a realidade e sobre o mundo que elas vivem. Durante a ditadura militar, muitas montagens de texto de Chico Buarque, Plínio Marcos e de outros autores foram chamadas de subversivas. Os militares sabiam do poder da arte de conscientizar as pessoas. Faça arte você também, ou desfrute dela de alguma forma. Não abra mão do prazer estético. Tem muito mais coisas que você pode aprender. Continue pesquisando. Tchau! Olá, amigo! A vida evolui. Nada vai ser como antes, e a possibilidade de divulgar imagens com rapidez evolui a todo instante. Do tempo das cavernas, com os desenhos rupestres, vivemos hoje a era digital.
O universo visual como forma de expressão existe desde a pré-história. Isso mostra a necessidade que o ser humano tem de se expressar. E esta expressão acaba se adaptando ao momento histórico e tecnológico em que vivemos. Afinal, a técnica sempre existiu, ela foi apenas aprimorada. A cada época criamos possibilidades para contar a história através da arte. E a evolução artística permite uma série de descobertas e conquistas que estão relacionadas com as mudanças sociais e culturais do mundo. A criação artística sempre existiu e sempre vai existir. Quando falamos em universo visual, é bom se preparar para uma viagem no tempo, de volta para o passado até as cenas marcadas nas paredes de uma caverna. De volta para o futuro, ainda temos as histórias contadas através de quadrinhos. O homem sempre buscou formas de representar a realidade. Esse movimento é reflexo da racionalidade e da vontade de deixar marcas por onde passa. E cada momento histórico possui uma possibilidade de expressão diferente. A história em quadrinhos é uma dessas formas de expressão. E não são só crianças ou adolescentes que admiram as histórias em quadrinhos, como a da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, por exemplo. Apesar da inserção daqueles balões que trazem o texto da história em quadrinhos, quem conta a história mesmo são as imagens. Este formato de desenho e textos curtos tem muitos admiradores, alguns até aficionados, sempre atentos às novidades. Colecionadores que mantêm com carinho essas revistas que representam um momento histórico da expressão artística. O trabalho artístico evoluiu de tal forma que hoje, com a tecnologia, existem os quadrinhos animados, uma mistura de história em quadrinhos com desenho animado. A história em quadrinhos vai além da função de divertimento. Ela também existe como forma de reflexão sobre o contexto social e cultural. Isso acontece principalmente através do humor. Além disso, a história em quadrinhos possui um efeito positivo na educação. Através dela é possível compreender temas que temos dificuldade de entender. Essa relação entre arte rupestre e história em quadrinhos nos faz perceber como o tempo passa rápido e a expressão artística está sempre ao nosso lado. Os ilustradores são aqueles que produzem as histórias em quadrinhos. São eles que pensam aquela explosão de cores e de traços que seduzem os leitores. Agora você também sabe criar história em quadrinhos. Mãos à obra! Coloque em prática o seu aprendizado. Conte sua história através desse tipo de expressão artística cheia de humor e diversão. Tchau! Olá, pessoal! Você aí já observou como cada cultura incorpora outras culturas? Sinal de um povo cordial, mas ciente do valor que possui. Isso acontece no nosso país. Ele tem uma riqueza étnica que só faz bem. No Maranhão, o tambor de crioula e toda a tradição afro. Em Belém, o carimbó, considerado um gênero musical de origem negra. Cada espaço do Brasil canta e dança aquilo que sente e vê ao redor. Ritmos que contam histórias e botam o povo para dançar. A música expressa nas letras a vida e a forma de viver de um povo. No ritmo, o clima de um lugar. Através da música você viaja sem precisar atravessar fronteiras geográficas. No Brasil, há muita diversidade musical, mas em outros países também. Você sabia que na Espanha existem vários dialetos e a língua oficial, o castelhano, não predomina nas artes? Na cidade de Valência, por exemplo, há canções em valenciano, o que representa a resistência cultural. E no nosso país, músicas indígenas também relatam a vida do índio brasileiro.
Quando você escuta o hino nacional, não fica todo arrepiado? O hino fala da cultura brasileira, dos valores e ideais. Lá está dito: verás que um filho teu não foge à luta. Na rota do conhecimento, é preciso entender o papel da cultura na criação musical. O universo da música nos permite pisar em vários palcos. Nos rituais, por exemplo, a música é usada como forma de expressão da cultura e da religiosidade do povo brasileiro. O sincretismo religioso faz com que vários credos convivam em harmonia. Afinal, todo povo tem direito de expressar a cultura através da religião. Com ritos e dogmas, introduz a arte dos santeiros, os vitrais religiosos, os tambores e as danças. A mistura das culturas africana, indígena e portuguesa faz mesclar deuses e ritos. As festas e procissões católicas misturam-se com os cantos, que ganham força a partir da cultura indígena e africana. Os cantos possuem um papel importante porque surgem a partir da oralidade. A oralidade foi muito forte nas culturas afro. Os escravos não tinham acesso à educação. Como precisavam deixar registrada a marca cultural que carregavam, o jeito foi aproveitar a voz e o canto. Hoje, os chamados mestres griots andam pelo Brasil para divulgar a cultura da oralidade. Eles contam as histórias dos mais velhos nas comunidades. A cultura fica registrada para sempre. Em cada passo de dança, em cada canto, em espaços diferentes e distantes do país, é possível perceber a musicalidade brasileira. O Brasil é reconhecido no mundo todo pela diversidade da produção cultural. A gente produzindo arte regional de raiz em cada canto do país. Uma fartura de molejos, modos de viver e olhar o mundo. A roda de capoeira, rito cultural africano, se tornou produto de exportação. Cada pedaço do país carrega heranças culturais de séculos. Na cidade de Alcântara, no Maranhão, uma cidade inteira é preservada por ter sido berço de famílias nobres no século XVIII. Lá você ouve histórias sobre cada casa, rua, cada pelourinho na praça. Esta história toda tem trilha sonora, seja nos salões nobres, com festas cheias de glamour, ou nas senzalas, ao som do batuque africano e das rodas de capoeira. A musicalidade marca a fundo a identidade dos povos, ilustra momentos históricos. Os hinos, por exemplo, são construções musicais, culturais e coletivas. É claro que você lembra do hino do seu time do coração. Afinal, música e futebol têm tudo a ver com emoção. Bom estudo! Tchau! Olá! Imagine, seu filho acabou de nascer. É o seu casamento, o show do artista predileto. E você não tem uma câmera fotográfica. Já pensou não ter como registrar estes momentos? Até o surgimento da fotografia, não havia como capturar estas ocasiões. O registro era feito por um pintor ou por um desenhista, portanto, não havia imagens instantâneas dos acontecimentos. O que é uma pena, né? Já imaginou uma foto dos portugueses chegando ao Brasil? Ou uma foto dos gladiadores lutando no Coliseu em Roma? Hoje, isso tudo é possível. A invenção da fotografia no século XIX foi uma das maiores criações humanas, mudando a história da humanidade e proporcionando ao homem um instrumento fundamental na busca da própria identidade. As imagens são fundamentais na nossa vida e há fatos muito interessantes acontecendo no mundo o tempo todo. E é através das imagens que eles nos chegam imediatamente. Mas há um problema. A fotografia atualmente pode ser manipulada
refeita e retirada do contexto. A imagem captada perde o senso de realidade. O que vemos muitas vezes nas imagens contemporâneas são releituras, novas interpretações dos fatos feitas a partir do ponto de vista do fotógrafo ou de um grupo que ele represente. A foto mostra a visão do fotógrafo, o que pode distorcer a realidade. A fotografia enquadra a cena e, ao recortar, pode acrescentar ou suprimir informações. A maquiagem das fotos através do computador, por exemplo, é hoje uma solução e também um problema. Pode criar imagens muito bacanas, mas pode inventar cenas que não aconteceram. E agora, como é que fica? A imagem possui um papel importante na nossa cultura. A fotografia serve como registro da nossa vida e da nossa história. Vivemos no século das imagens. Tudo no mundo hoje tem a imagem como apoio. A fotografia chegou ao nosso país em 1840 e Dom Pedro II foi um dos primeiros brasileiros e possivelmente o primeiro monarca do mundo a tirar fotos. Ele gostava de retratar paisagens e pessoas, ainda com um modelo de máquina fotográfica muito diferente do que conhecemos hoje. O certo é que as tecnologias nos trouxeram novos suportes, DVD, porta-retrato digital, mas a imagem continua sendo uma linguagem fundamental e de fácil entendimento. Quando você folheia um álbum de fotos, está vendo imagens de momentos históricos de alguém. Apropriando-se da arte de fotografar, passamos a ser testemunhas oculares de muitas histórias. Então, repare nas imagens e fotografe. Há muita coisa para conhecer e contar para o mundo. Tchau! Olá, pessoal! A música erudita revelou grandes compositores para o mundo, entre eles Bach e Mozart, e ambos começaram na música ainda na infância. Bach tinha o costume de estudar o assunto de madrugada. O irmão mais velho, com quem vivia, impedia que ele estudasse as partituras. Por isso, Bach fazia escondido. Este costume de transcrever obras na escuridão durou toda a vida. Um esforço que certamente contribuiu para a completa cegueira de Bach. Mozart foi outro gênio da música. Começou a se apresentar na infância em Paris, Versalhes e Londres. Toda a família se organizou para dar a ele condições de se desenvolver na arte musical. Em Londres, Mozart se tornou amigo do filho de Bach, que se tornou uma riquíssima fonte de inspiração para o compositor. O Brasil também fez nome na música erudita com Heitor Villa-Lobos. Desde criança, Villa-Lobos tinha um gênio inquieto e provocador. E a música erudita produzida por ele tinha o ritmo do Brasil, influência do trem das Minas Gerais e o samba do Rio de Janeiro. A música erudita, apesar da beleza e história, ainda tem poucos ouvintes no nosso país. E um dos motivos é a falta de acesso a este estilo. Tanto que toda vez que são realizados espetáculos em locais públicos, a lotação é completa. O que demonstra que a música, seja erudita ou popular, encanta todo mundo. Como forma de popularizar a música erudita no Brasil, o pianista carioca Arthur Moreira Lima criou o projeto Um Piano na Estrada. Desde 2003, a iniciativa percorre as cidades brasileiras com um repertório que inclui vários compositores, como Villa-Lobos, Beethoven e Mozart. Um projeto que literalmente vai ao encontro do povo, pois conta com o teatro-palco itinerante de Arthur Moreira Lima. Uma contribuição do pianista que faz turnês em todos os continentes, sempre lotando as principais salas de concertos do mundo.
A arte e todas as formas de manifestações sempre estiveram ligadas à vida das pessoas e aos acontecimentos de cada época. No século XX, as guerras, as revoluções e as ditaduras influenciaram o modo de fazer arte em muitos países, incluindo o Brasil. E desde então, muitas obras de arte brasileiras fazem uma crítica aos fatos cotidianos. Sinal de que a arte não serve apenas para o prazer estético, ela pode trazer nas entrelinhas mensagens para ajudar a humanidade a refletir sobre questões importantes. Podem servir ainda como ponte para a reflexão e libertação das comunidades. A música da periferia, a música erudita, ampliam as possibilidades de descobrir novos caminhos para a inclusão social. E a arte musical tem inúmeros exemplos de projetos de inclusão social espalhados pelo Brasil, como o Afro-Reggae, o grupo Meninos do Morumbi, o Olodum e a Orquestra de Flautas Vila Lobos. E não importa se a música é erudita ou popular, o importante é o resultado desses projetos. Tchau! Olá, artistas de todo o Brasil! Hoje vamos viajar pelo mundo das artes. A produção artística está diretamente ligada à identidade cultural de um grupo. Quer ver só? O maracatu em Pernambuco, o samba no Rio de Janeiro, o boi-bumbá no Amazonas. Expressar-se através da arte é inerente ao ser humano, ou seja, faz parte da nossa natureza. Sobre a arte podemos lançar vários olhares. A arte serve tanto para definir padrões estéticos, para dizer o que é belo, quanto para contar a nossa história, como é o caso da capoeira. A arte também é o testemunho de uma época, como a arte barroca do século XVIII, tão presente em Minas Gerais. E hoje, vamos pensar qual manifestação cultural que caracteriza o nosso tempo? A cultura no Brasil é resultado da miscigenação. É uma grande mistura. Uma feijoada, por exemplo, tem a arte culinária africana. Os doces de ovos vieram com os portugueses. Dos índios, herdamos alguns instrumentos musicais e o uso de tintas para pintura. Isso torna a arte brasileira repleta de materiais, temas e possibilidades diferentes. Você pode observar isso nas mais variadas manifestações artísticas, na moda, no artesanato, na fotografia. Agora imagine essa variedade por todo o Brasil. É um sem fim de cultura. Hoje o nosso país abriga uma grande diversidade de costumes, crenças e valores estéticos. Somos um mosaico de culturas e você é parte disso. A arte é uma forma de expressão que tem uma importante função comunicativa. Através dos objetos artísticos, é possível perceber as formas de representar o mundo, seja uma visão particular de um artista ou os valores de todo um povo, como as festas populares. Mas a arte também pode ser utilizada como uma forma de valorização social. Há muitos projetos que mudaram a perspectiva de vida de homens, mulheres e adolescentes pela música, pela dança e pela moda. A arte tem um papel lúdico de brincar com a sensibilidade e uma força mobilizadora que pode envolver as pessoas. Será que o nosso carnaval pode ser visto desta maneira? Tchau! Olá! Você já foi a uma peça de teatro e deu muita risada? Assistiu a um filme e acabou chorando? Foi a um espetáculo de dança e saiu emocionado, pensativo? Estas reações aconteceram porque você assistiu a um espetáculo de arte. E a arte expressa aquilo que sentimos, procura apresentar um ponto de vista com o qual nos identificamos ou discordamos. Resulta dos olhares que temos sobre as coisas e sobre o mundo.
Aqui no Brasil existe uma grande diversidade cultural. Na música e na dança temos o chachado, o samba, a vaneira, o forró, o maracatu, o bumba meu boi, o funk. É música e dança de norte a sul do país. A arte surge da necessidade de comunicar, expressar alguma coisa. E não importa se é a arte do museu, da galeria ou a arte popular. O grafite, por exemplo, é uma forma de expressão e em cada parede estão expostos os sentimentos do artista. A arte nos permite achar um espaço no mundo. E você, já encontrou o seu? Impressionismo. Alguns artistas ganharam grande destaque nesse período. Auguste Renoir, Vincent van Gogh e Pablo Picasso. Os três pintores usaram com maestria técnicas artísticas e criaram obras que buscavam retratar e criticar as realidades vividas na época. Renoir era um pintor que só trabalhava quando estava feliz. Não teve medo de mudar seu estilo quando precisou. Incorporou experiências de viagens como para Itália e Espanha nas obras e dedicou-se a temas clássicos e formalistas. Van Gogh era um gênio, mas como não tinha dinheiro para pagar modelos, pintava retratos de amigos e conhecidos. Assim, surgiram famosas obras como o retrato do Dr. Gachet, que anos depois foi leiloado por mais de 80 milhões de dólares. Já Picasso teve um início de carreira difícil e passou por necessidades financeiras. Durante um inverno rigoroso, teve de queimar alguns desenhos para manter aquecido o quarto onde vivia. Aprecie cada obra, cada artista e cada momento. É uma oportunidade e tanto. Você percebe o papel que a arte possui para denunciar injustiças? A maioria dos artistas tem na arte um instrumento de luta. E o impressionismo, iniciado em Paris entre 1860 e 70, foi um movimento marcado por uma grande inovação tecnológica: a fotografia. A popularização da fotografia impôs aos artistas um dilema. Qual a função que restava à pintura se o novo invento era capaz de retratar o real com maior fidelidade? Como solução, os impressionistas redefiniram o papel das artes plásticas. Eles propuseram superar a fotografia. Concentraram-se em formas subjetivas, pessoais, de captar o mundo, dando ênfase à luz e ao movimento. Houve uma tentativa de mesclar arte e fotografia. Os impressionistas usaram a fotografia como inspiração para um novo conceito estético. Tente captar a forma de ver o mundo dos impressionistas. É fascinante. Tchau! Olá! O universo das artes espera por você. Responda rápido. Qual o som de um domingo de sol, céu azul e família reunida? A partir de agora, vamos conhecer as artes plásticas e a musicalidade contida nas obras. Todos os momentos possuem sonoridades que marcam a nossa memória auditiva. É como se cada ocasião possuísse uma trilha sonora. No mundo das imagens, os sentidos e as músicas dão o tom certo na composição das obras de arte. Influenciados pela sonoridade, alguns artistas fazem muito barulho com as artes plásticas. Dois gênios barulhentos das artes são do século XIX. Considerado o artista dos cabarés, Toulouse-Lautrec, pintor, inaugurou uma linguagem publicitária nas artes. Retratou um clima de festa e erotismo ao som do cancan. Por outros tons, o pintor Degas seguiu pelos sons do piano rumo ao balé de personagens delicadas. Quando você olha as obras, parece até que está ouvindo o som do piano, o movimento das sapatilhas no palco. Abra os olhos e os ouvidos, as artes estão fazendo barulho. Edgar Degas
foi um artista que viveu no século XIX, um período de grandes mudanças na maneira de se fazer a arte. Mesmo enquadrado como impressionista, Degas não gostava de trabalhar com a luz natural e tinha rigor técnico ao pintar, mais a um estilo de um pintor realista. Conciliar técnicas tradicionais com temas da época era o grande objetivo do artista. O movimento quase cinematográfico dos trabalhos de Degas passa um sentimento de fluidez intenso. Nas obras em que ele pinta as famosas bailarinas, a musicalidade aparece como o grande tema. É o movimento que dita o som da arte. Henri de Toulouse-Lautrec, o artista dos cabarés, testemunhou a vida noturna e pintou inclusive cartazes promocionais dos estabelecimentos. A publicidade deixava de ser patrocinada apenas pela igreja. Usava muito vermelho, laranja e verde-limão para traduzir a atmosfera elétrica da vida noturna. Percebeu? Um verdadeiro compositor musical da realidade pintada. A arte imprime um ritmo próprio. Trabalhos artísticos são registros históricos e contextuais. Divulgar essa produção cultural significa registrar em diferentes bases as formas artísticas. E cada vez mais a arte ganha linguagem multimídia. É possível divulgar uma obra de várias formas sem que perca um papel expressivo. Os meios de comunicação vêm evoluindo e dando condições técnicas para a difusão em massa desses trabalhos. Principalmente nos dias de hoje, a relação entre artes plásticas e música acontece em total sintonia. Sem dúvida, as imagens são captadas também através da musicalidade que trazem. A partir de agora, tente ver uma obra das bailarinas de Degas e ouvir o som do piano e a batida das sapatilhas no chão. Ou ver as cenas animadas dos cabarés franceses de Lautrec e ouvir o tumulto da cena. Não há limites para a expressão artística. Coloque uma música de fundo e divirta-se pelo universo das artes. Tchau! Olá, amigo! Hoje nós vamos mergulhar na produção cultural dos povos e, para isso, precisamos entender o mundo das imagens. Então, vamos viajar pelo mundo fascinante das cores e descobrir os significados que elas possuem. Afinal, através das cores é possível identificar um sentimento ou um estado de espírito. A melhor maneira de fazer esta viagem é descobrir o papel que as cores desempenham na nossa vida e também na constituição dos símbolos culturais. Um símbolo cultural pode ser uma bandeira ou uma construção. Abra sua mente para este passeio colorido e instigante. Veja como as cores produzem sentimentos, representam momentos especiais e dão vida a sensações que nem imaginamos. Vamos embarcar nesta viagem! Com certeza, você deve ter uma cor preferida. Vamos ver agora a sensação que ela desperta. Esse sentimento pode ser de paixão ou de rejeição, de alegria ou de tristeza. Tudo vai depender da situação em que esta cor vai ser usada e também, é claro, dos seus sentimentos. Você já reparou que as redes de fast food normalmente têm cores vivas e fortes, como o laranja e o vermelho? Isso estimula a circulação das pessoas por estes lugares, além de acelerar o ritmo de quem está neste ambiente. Um vestido preto pode ser sinal de elegância e sensualidade, ou até mesmo de luto. Tudo depende da situação e da forma como ele é usado. Então, lembre-se de momentos importantes da sua vida. Que cores eles tinham? Cores mais claras ou cores mais escuras?
cores frias ou cores mais quentes. Picasso, por exemplo, usou nas próprias obras duas cores para definir o estado emocional, o azul e o rosa. O azul representava a tristeza que ele sentia pela perda de um amigo, e o rosa foi usado quando os sentimentos de Picasso voltaram a sorrir. Vamos juntos desvendar o mistério desses sentimentos. Você percebeu o quanto as cores fazem parte da nossa vida? Cada lugar, cada objeto, cada momento tem uma cor especial. As cores são elementos culturais importantes e despertam sensações de várias ordens. Até durante a refeição, você deve ficar atento às cores. Afinal, um prato colorido é sinônimo de saúde. Lembre-se que comemos também com os olhos, e a combinação das cores dos alimentos pode ajudar você a comer mais ou menos. Além disso, para cada fase da vida, fazemos escolhas que vão desde os tons suaves até os tons mais fortes. Enfim, sem cor, a vida perde a graça. Lembre-se como os artistas brincam com cores e luzes. Tente fazer uma brincadeira você também. Corte um pedaço de papel celofane colorido e coloque ao redor de uma lâmpada. Que sensação desperta a cor que você escolheu? A gente se vê no próximo encontro. Tchau! Olá, atores e atrizes da vida real! Hoje vamos falar um pouco sobre a arte popular e a importância do teatro na sociedade. O teatro brasileiro desfruta de uma riqueza cultural em função da grande diversidade étnica que o país possui. O teatro popular tem um papel próximo da educação recomendada pelo artista da educação Paulo Freire. Ele foi um transformador social e usou como ferramenta a cultura do povo. O teatro popular brasileiro expressa os dramas e comédias do Brasil. Cores, sabores, aromas, tudo entra no argumento desta forma expressiva. As dramatizações da Semana Santa, o teatro de bonecos, são alguns dos exemplos que encontramos no teatro brasileiro. O importante é perceber que existe sim no Brasil uma boa quantidade e qualidade de produções culturais no campo teatral. Nossa identidade está aí. Basta abrir as cortinas e assistir. Para compreendermos nossas influências no teatro, é fundamental entendermos a base da produção artística de base popular. O grande diferencial da arte popular é o potencial libertador que ela tem. Trata-se da expressão legítima das comunidades de base. O teatro consegue retratar o contexto e as angústias da periferia, quase sempre ausente do discurso teatral voltado às elites. Na verdade, o teatro popular é pensado a partir de artistas e dramaturgos indignados com um contexto social e político que só privilegiava a elite, tanto em conteúdo artístico como no acesso à arte. Com ingressos caros, temas sem identificação com a classe popular e uma política cultural de elite, algo precisava ser feito para dar visibilidade ao que se produzia nas comunidades e não era legitimado como arte. Assim surgiu o teatro popular no Brasil. Pesquise mais sobre os temas, personagens e propostas da arte popular e do teatro fora dos espaços formais. As expressões populares são tão belas e autênticas quanto o teatro grego. Divirta-se! A viagem rumo ao mundo das artes tenta construir um novo olhar sobre o que vem a ser arte. Mais do que assistir a uma peça de teatro ou ir a um museu, a arte tem um compromisso social com a nossa cidadania. A influência de cada estilo teatral se deve à distribuição geográfica.
Por isso, é importante que cada lugar possua o próprio tema, sejam as temáticas do boi, africanas ou indígenas. Pela poética e emocionalidade, a arte nas diferentes formas nos estimula a ver e sentir o mundo, incorporando todas as manifestações culturais do Brasil. Desde a arte pré-histórica até o programa gráfico mais sofisticado, tudo tem a mão sensível do sujeito que sente, pensa, critica, se expõe, cria. Artistas do povo ou celebridades, a arte tem a força de não deixar morrer a tradição. Ela atualiza-se o tempo todo, mas mantém a essência. Expressar-se é importante, então siga buscando a arte em sua vida. Ela é essencial na criação da identidade de um povo, do seu povo. Tchau! Olá, pessoal! É ótimo estar aqui para fazer um passeio pelo mundo da arte. São as manifestações artísticas que ajudam a construir as raízes e a identidade dos povos como o nosso. A produção artística brasileira revela um mundo fascinante formado pelos costumes de várias culturas. Quando você ouve uma batida de samba, por exemplo, está escutando, na verdade, um som que tem origem na arte africana. A cultura se organiza a partir das pessoas e da produção artística dessas pessoas. E a arte não é estática. Ao longo do tempo, ela vai incorporando novas linguagens e propostas estéticas. O sapateado americano da primeira metade do século XIX influenciou a criação do hip hop na década de 70 e o estilo marcante de Michael Jackson. Isto mostra que a arte está sempre se reinventando. Uma imagem pode ser considerada um texto. E se a imagem é um texto, significa que ela pode ser interpretada. Cada vez que nós olhamos para uma imagem, todos os nossos sentidos são acionados para tentarmos entender o significado dela. Uma mesma imagem pode ser interpretada de várias maneiras por diferentes pessoas. A interpretação depende do repertório cultural e das experiências pessoais de cada um de nós. O fato das obras de arte não terem um significado único faz com que elas se tornem universais. A Guerra Civil Espanhola, que o pintor espanhol Pablo Picasso retratou no quadro chamado Guernica, pode ser de qualquer guerra civil em qualquer continente. Você conhece esta obra de Picasso? Dê uma olhada nela e perceba o alcance universal que a arte pode ter. A história da humanidade pode ser contada através da história da arte. A produção cultural de um país ajuda a explicar o modo de pensar da sociedade que a produziu. A arte não utiliza os mesmos conceitos estéticos que a sociedade em geral. A sociedade estabelece padrões estéticos que as pessoas acabam seguindo muitas vezes sem questionar, para não se sentirem excluídas. Arte e consumo são fundamentais para a sociedade, mas a arte não pode ser apenas um produto para o consumo. A arte tem uma função social e está ligada à diversidade, à ousadia e à transgressão dos padrões pré-estabelecidos. O grafite que colore os muros das cidades, por exemplo, não é um produto comercial. É chamado de arte urbana e retrata a cultura das grandes cidades. Tchau! Brasil cultural este, não achou? Durante todo o primeiro ano do ensino médio, você desbravou a cultura verde-amarela. Viajou de norte a sul, leste a oeste e descobriu que, graças a índios, africanos, europeus e asiáticos, o nosso país é rico em diversidade cultural.
Você pôde observar que a evolução do pensamento humano influencia a forma de produzir arte, e que foi assim que nasceu o teatro, a fotografia, o cinema. Foram conteúdos importantes que você aprendeu, não é mesmo? A partir de agora, fique atento às manifestações artísticas que estão por aí. Você tem muito mais elementos para avaliar e apreciar a cultura. Agora é hora de saborear mais essa conquista. Depois, a gente se vê no segundo ano do ensino médio de artes. Eu espero você. Tchau!